Alberto, primeiro agradecer a você que está usando aqui o espaço das suas férias para dedicar um tempinho para a gente conversar, que a gente trabalha nas férias, né? Faz parte do processo, né? Trabalhar 365 dias no ano é trabalho. É verdade. Não, para mim, mas eu estou muito feliz porque foi uma surpresa saber que você estava vindo e casou justamente com esse período de que eu estou agora focando mais em produzir conteúdo, trazer pessoas para a minha rede, que tem como trazer alguma coisa para a indústria, acrescentar e ajudar o setor a desenvolver. Então, eu estou muito feliz que não foi planejado, mas foi providencial. Mas a minha missão é essa, né? Cada vez mais fazer o setor crescer ao longo desse período aí. Tem 1 ano e meio trabalhando nisso para que a integridade do posto cada vez mais tenha força dentro do conceito, né? Não só das empresas, mas de todo o conceito que ela precisa que seja agregado junto. E aí eu já tenho a minha primeira pergunta. Na sua visão, dentro desse tempo que você está trabalhando com a realidade de Poços, o que é que você identifica como sendo o maior desafio hoje da indústria nacional quando o assunto é integridade de poços? Ah, para mim é fácil. É o discurso que eu falo de todas as vezes que eu participo. Não existe uma dissociação entre os conceitos de integridade de posto e segurança operacional, segurança de processo, segurança operacional. Uhum. A integridade de posto está criando conceitos que divergem do que a indústria de segurança operacional já está bem estabelecida. Na verdade, não é para criar, era para poder pegar desses conceitos e se apropriar e aplicar, Uhum. fazer uma aplicação direta na integridade de postos e não fazer uma aplicação hoje diferente, criar conceitos de risco diferentes do que segurança operacional já usa há muito tempo, integridade de barreira, disponibilidade de barreiras. Uhum. Já é bem claro na indústria o que é barreira disponível, o que é barreira degradada, o que é barreira falha ou indisponível. Posso estar criando conceitos que não precisava criar. Uhum. Eu não sei se parte um pouco do princípio que a segurança de processo, né, ela trabalha em elemento crítico. Sim. E Poço criou um nome, né, um nome diferente, virou CSB, elementos de barreira, é. ou CSB, tem vários nomes, mas é que no frigir dos ovos é a mesma coisa do elemento crítico da segurança do Sim, processo. É o mesmo filho, só rebatizado com um nome diferente. diferente. Mas se a gente apagar o nome elemento de barreira, ou CSB e elemento crítico e pensar na função, Uhum. os dois têm a mesma função, só são realmente batizados em nome diferente. Então, por isso que eu defendo que não podem ter entendimentos diferentes. Uhum. Segurança de processo e integridade de posto, quando fala em risco, tem que entender que o CSB é a mesma coisa do elemento crítico da segurança de processo. Então, Uhum. não dá para criar conceitos novos. Sim. Você acha que assim, o mercado ele tem caminhado mais em direção a essa aproximação dos setores, assim, das duas disciplinas? Ou você acha que as coisas ainda estão caminhando muito independentes uma da outra? Assim, o que nós temos feito, eu tenho feito como agência, é Uhum. fazer essa fusão, não é nem fusão, mas é a interseção entre as áreas. Sim. Deixarem de ser duas áreas isoladas e passarem a ser duas áreas que necessitam trabalhar juntas. Não é incorporação entre áreas, mas é que uma é dependente da outra. A integridade de postos necessita, sim, do apoio da pessoal de segurança de processo para poder justamente fazer essa fusão e alavancar o processo. Sim. Não adianta trabalhar de forma apartada, ela tem que trabalhar de forma conjunta para poder a empresa continuar tendo a sua filosofia de risco, toda a questão de risco da empresa ser aplicada dentro do postos, já que a segurança de processos que está a cargo da segurança de processos fazer essa gestão, né? Uhum. Então, E você acha que assim, eu acredito, eu pude acompanhar um pouco desse movimento de como é que foi nascendo nas empresas, né, a disciplina de integridade e pós. sim. A resolução 46 foi uma É o das grande últimas, impulsionador. né? E foi uma das últimas, né, a ser Sim. publicada. Então, assim, de certa maneira, as empresas ainda É, é, estão num processo o de SGP, amadurecimento. mas o SGP tem 10 anos. Pois é, Então, esse amadurecimento já está pois é, pois é. tardio hoje. A gente estava lembrando que o SCP esse ano faz 10 anos. 10 Então, anos, 10 anos. está valendo a 8. De É, fato, está valendo a isso 8, aí. mas ele foi publicado há 10 anos atrás. É. Não é um amadurecimento. Na verdade, com Já 10 deveria anos estar já era para amadurecido. estar Concordo. amadurecido. Óbvio que o PDCA
acontecer sempre que o sistema de gestão Sim. vai estar sempre melhorando, mas as 17 práticas já eram estar devidamente implementadas e sendo melhoradas, não ainda estarem sendo implementadas. Verdade. O mercado ainda tá nessa curva, né? E a gente sabe que, apesar da resolução ter vindo ali já há quase 10 anos, o mercado ainda não acompanhou isso de maneira madura, né? Um exemplo disso é, por exemplo, a mistura entre conceitos. Então, assim, quando eu faço auditorias, eu vejo muito a mistura de conceitos. Então, um exemplo clássico é o conceito de um poço em abandono temporário. Sim. Quem traz esse conceito não é a Resolução 46. Esse termo, o conceito, o que constitui tecnicamente um poço em abandono temporário, não foi algo que a ANP criou, não foi algo que a ANP estabeleceu para o Brasil. Mas esse é um conceito mundial. Qualquer especialista que trabalhe com poços ou integridade de poços no mundo, se você falar com ele sobre o que é um poço em abandono temporário, ele sabe, ele entende como é que isso tecnicamente... A própria A46, ela define o que é o abandono temporário, está bem claro lá o que é temporário. A única coisa que a ANP cria, vamos dizer assim, que ela traz para ela é a definição do prazo, com monitoramento e sem monitoramento. Ela diz assim, de até 3 anos. Sim. E é uma coisa também que traz uma interpretação equivocada de muitas empresas, não é 3 anos, é até 3 anos. Então todo mundo entende, não, posso fechar meu posto e deixar 3 anos lá. Você não pode deixar 3 anos, você tem que garantir que naqueles 3 anos o seu posto de fato esteja dentro do risco tolerável pela companhia. E hoje o que a gente vê muito não, eu fecho faço abandono temporário, boto minhas barreiras lá e largo meu posto durante 3 anos. Ele fica de fato literalmente abandonado 3 anos. Daqui a 3 anos eu começo a me preocupar com ele. E a resolução não diz isso. A resolução diz que você pode ficar até 3. Mas você tem que ter algum respaldo para dizer assim, pô, meu 3 por que 3? Ah, porque eu fiz uma análise de risco e vi que 3 anos eu consigo, meu risco não muda no posto. Tudo bem, mas não tem nada ainda, de fato o mercado não entendeu esse até 3. Ele lembra que abandono temporário é de 3, não monitorado é de 3 anos. E aí uma pergunta que é assim, é um hot topic sobre esse assunto. Eu acompanho muito nas rotinas de gerenciamento da integridade de poços uma desassociação sobre alguns aspectos técnicos, como essa questão, o que é um poço em abandono temporário, o que caracteriza tecnicamente um poço em abandono temporário. E a resolução 46, aí agora eu quero ouvir a sua experiência, como regulador, que vocês têm lidado com isso no dia a dia, no processo de auditoria, porque quando a gente olha para a resolução 46, ela estabelece que previamente ao abandono temporário, o operador deve performar uma análise de risco para colocar aquele poço em abandono temporário. E essa análise de risco é ela quem vai nortear a frequência de monitoramento, a frequência de verificação. E isso eu não tenho visto muito em prática. Eu tenho visto que as empresas elas estão de contínuo colocando poços em abandono temporário, mas sem de fato fazer essa avaliação de risco. Como é que vocês têm tratado isso assim na prática? Como é que vocês estão gerenciando isso? É por isso que eu falo a questão do até 3 anos. Porque o que deveria ser feito é fazer o abandono temporário e, antes de fazer o abandono temporário, fazer justamente a análise de risco. Assim, posso ficar 3 anos sem monitoramento ou não dá? Ah, fiz minha análise de risco, deu 5 anos. Falei, não, 5 não pode, tem que ser 3. Por isso que até 3. Realmente, assim, a gente vem tentando a gente vem trabalhando com outras frentes ainda, não, até porque, como você disse, a gente está 1 ano e meio trabalhando para desconstruir alguns conceitos que foram misturados. Então, o conceito de risco mesmo foi um dos que o pessoal não foi bem implementado ainda. Vem sendo feito cada vez nas auditorias, trabalhando o conceito de assim, ó, o que é risco, nas palestras também que a gente tem feito, todos os eventos, assim, risco e criticidade são coisas diferentes e tem que ser interpretado de coisas diferentes. Não pode dizer que tudo é a mesma... São resultados parecidos, mas não são iguais. Sim. Tem características na sua composição que são parecidas, mas
que geram resultados diferentes, então tem que ser interpretado de forma diferente. Aproveitando que você entrou nesse assunto, que eu acho que é o assunto mais debatido hoje no Brasil, quando a gente fala em integridade de poço, é a mistura dos conceitos criticidade e risco. Onde é que você acha que está assim? Onde foi que o mercado se embaralhou com esses dois conceitos? E hoje, onde é que você enxerga que está o maior desafio para que aconteça esse esclarecimento e que, de fato, o mercado consiga caminhar aplicando os conceitos, porque os conceitos eles são válidos. A própria Resolução 46, ela tem espaço lá para aplicação do conceito de criticidade e aplicação do conceito de risco. O que é que você enxerga que, primeiro, onde é que o mercado errou, que fez essa mistura, e como é que o mercado hoje ele consegue dar a volta por cima e reorganizar os seus sistemas de gerenciamento? Tá, onde o mercado se equivocou? Sim. O mercado teve o entendimento de que frequência vezes severidade, qualquer coisa que eu tivesse uma matriz de frequência e severidade, eu tinha risco. E isso não é verdade. Risco está lá bem claro, você tem diversas normas que estabelecem como calcular o risco. Então, se eu seguir alguma daquelas normas, eu tenho um risco. Se eu não seguir aquelas normas, eu tenho criticidade. E aí, criticidade, eu posso misturar o que eu quiser de frequências e vezes severidade e achar um resultado. E até um ponto importante para a questão da criticidade, que é o seguinte, quando eu vou usar fatores de multiplicadores, seja para adequar qualquer um dos fatores da frequência ou da severidade, eu não posso ser também ao meu bel prazer. Sim. Eu não posso achar que a produção vale 0,7, o impacto ambiental vale 0,3, e aí achar o que é 0,3, 0,2 aleatórios. Existem metodologias fáceis de serem implementadas para dizer qual é de fato aquele peso. E não vozes da minha ideia de entender que eu acho que a produção tem que ser peso 0,7 e o impacto ao meio ambiente 0,3. Não, você tem que fazer uma pesquisa para tentar entender de fato qual é o 0,3, 0,7. Pode até ter que a sua pesquisa te endosse o seu palpite inicial, 0,7, 0,3, mas no final pode ser que é o contrário. Você chega lá que é 0,4, 0,6. Sim, sim. Ou até que surge um terceiro fator que você inicialmente não contemplou na sua metodologia. Então, assim, a metodologia de criticidade, ela te dá a margem de você criar a metodologia que você quiser criar, é sua, da sua companhia, não é da... Mas o risco não. O risco é uma norma que é um procedimento estabelecido em norma. Você pode escolher qual norma você escolher fazer essa metodologia de risco. Você tem que cumprir ela à risca. Também não dá para pegar parte de cada norma. Não, eu vou usar ISO, beleza. Então pega a ISO de ponta a ponta e estabelece para criar o risco. Seja qualquer das metodologias que você use, qualitativa, semi-quantitativa ou até a quantitativa. Perfeito. Uma dúvida até. Hoje, como é que vocês têm tratado essa questão da metodologia que o mercado tem utilizado para fazer a sua avaliação? Assim, de maneira geral, um comportamento que eu vejo, especialmente no Brasil, é que ainda existe muita internalização de que o risco do poço dá para ser gerenciado apenas de forma subjetiva, com as análises subjetivas. E aí eu acho que entra muito naquela questão de um emprego muito comum sobre APR e ficar na análise preliminar do risco. O que é que você tem visto em relação a essa movimentação e assim, o que é que tem sido a diretriz que vocês têm trazido? Eu vou falar um pouco da experiência que eu tive na área de produção, ciência de integridade de poço. Cada companhia define a sua metodologia, a sua forma de analisar o risco. Sim. E aí algumas têm lá bem claro, dizem assim, se minha frequência for X e minha severidade for Y, eu tenho que partir de uma metodologia quantitativa. Certo. Então, todas as partes da APR para ir para um passo seguinte. Então, aqueles cenários que eu considero que não são toleráveis ou que tem um risco demasiadamente grande, eu passo para um evento seguinte. Os cenários que a PR já diz assim, não está tolerável, ele fica na PR só. Isso é o que eu via na segurança de processo, que as empresas têm estabelecido lá, inclusive, na sua filosofia de segurança. Na área de posse não tem essa diretriz. Assim,
A diretriz da empresa é a mesma para Poços, mas Poços criou, como eu falei assim, um conceito independente de risco, até baseado em algumas publicações que tiveram, e esqueceram de fazer essa análise. E aí é onde a gente trabalha, assim, segurança de processo e integridade de poço, tem que trabalhar junto, porque risco é o mesmo. Uhum. E o risco da companhia tem que ser um só. Sim. Não pode dizer para risco, o risco da minha instalação é um, o risco do meu poço é outro. Não, o risco da companhia é um só. Sim. Seja onde aconteceu o problema, o risco tem que ser avaliado da mesma forma, sob os mesmos critérios. Não dá para dizer, dissociar. O risco da instalação é um, o risco do poço é outro. Mas se o evento acontecer, as consequências vão ser tratadas da mesma forma no nível de risco. Entendi. Vocês têm trazido diretrizes para o mercado? Exemplo, hoje quando a agência faz uma auditoria numa empresa e ela identifica que não existe, por exemplo, essa diretriz, ou existe a diretriz, mas não tem sido aplicada para poços. Vocês têm, de certa forma, apontado isso para a organização, gerando essa reflexão de, ó, você até já tem a metodologia, mas você não está aplicando para esse ativo aqui. Ou vocês deixam isso assim mais a cargo desse processo de amadurecimento acontecer por parte do operador? Não. Durante as auditorias de SGIP, tem alguns resultados últimos que é feito justamente isso. Onde a metodologia, a gente afirma, a gente dá uma conformidade, um desvio no operador por a metodologia não ser baseada no risco. Certo. A gente nem não está nem associada à questão da filosofia da empresa. A gente está dizendo só que a metodologia que o operador utiliza não é baseada no risco. E quando ele fizer isso baseado no risco, ele, óbvio, fica intrínseco de que ele vai ter que usar a filosofia da própria empresa. Porque a PG é a mesma, tanto o SGP quanto o SO. Sim. A empresa não vai ter dois riscos diferentes. Ela vai ter um risco só, que é o risco da empresa, que vai ter que ser aplicado em todos os seus ativos, né? Você falou de um ponto bem importante, assim, existiram algumas publicações e existem ainda publicações feitas pelo próprio mercado, que é uma boa prática, você ter cadernos, você ter normas, você ter referências. A gente incentiva isso também, né? que o mercado se junte para trazer bons guidelines. Né, e aí você entende que, assim, existia um movimento lá atrás para tentar trazer algumas diretrizes, o mercado utiliza muito dessas referências, e existe também um movimento hoje já de revisão de alguns desses cadernos. Sim. Você acredita que essa revisão que está acontecendo hoje, ela já está caminhando para algo um pouco mais parecido com o que de fato a regulação ela requer, com a visão do risco, a internalização desse conceito de forma correta? Você acha que o mercado já amadureceu a ponto de hoje entender a diferença dos dois e está promovendo uma revisão que vai nesse caminho? Ou você acredita que ainda tem aí alguns aspectos a serem contornados? Assim, nós tivemos diversas conversas com esses agentes que publicaram manuais. Tem várias empresas publicando manuais de boas práticas e a gente vem entendendo cada vez mais que eles estão entendendo que precisam fazer essas correções. Sim. De ter caderno de boas práticas de análise de risco, caderno de boas práticas de integridade de poço e mostrar que um tem sinergia com o outro. Não dá para misturar as coisas. E cada um focar na sua metodologia. Assim, ó, os cadernos vão deixar de ser tão, nas nossas conversas, prescritivos. Ele pode até exemplificar, mas o caderno tem que trazer a metodologia. Certo. E cabe a cada operador definir qual é, dentro do seu mundo, como ele vai aplicar aquela metodologia. Não dá para ser... E aí a nossa expectativa é que o caderno venha, a minha expectativa, principalmente, é que o caderno venha com metodologia de análise de risco, metodologia de criticidade de curso, mas sem tabelar de fato qual é a informação. O critério que a gente vê hoje é vazão. Eu não posso botar três vazões, porque para um operador muito pequeno, aquelas vazões não representam a distribuição de vazão do operador, e para um operador muito grande também não. Então, assim, o operador tem que fazer assim, a sua análise de criticidade, assim, o critério é vazão. O que para mim é pequena vazão, média e grande? Não dá para fazer... Porque um pequeno, médio e grande, para um cara que produz 50 barris por dia, que tem vários processos, ao total produz 50 barris por dia, é uma coisa. Para um operador que produz 10 mil barris por dia, o pequeno dele,
às vezes é muito maior do que o de pequena produção. Então não dá para a metodologia tem que dizer assim, tem que ter por exemplo, uma unidade de evasão e você tem que fazer quatro graduações, baixa, média, alta e muito alta. Sim. E aí cada operador vai dizer para ele o que é muito alto. Porque muito alto para mim, às vezes pode ser para você é baixo. Eu sempre falo, grande e pequeno, alto e baixo é sempre critério de referência. Para muitos eu sou alto, para outros eu sou baixo. Então Sim. não tem, não é padrão, não tem como o mercado estabelecer o que é alto. Assim, cada companhia olha dentro do seu portfólio e assim, alto para mim é essa aqui. Sim. Mas também não dá para criar um critério que não abrancha nada dos seus postos. Você tem que olhar a distribuição de vazão dos seus postos e dividir ele em quatro etapas, quatro fases. Perfeito. Um ponto importante que você trouxe foi assim, a resolução 46 ela já não é tão novinha, né? Ela já vai fazer 10 anos agora, ano que vem, faz 10 anos, né? Não, agora, 16. Ah, é, 26, é verdade. Faz esse ano, 26. Sim. Você imagina que com esse processo de revisão que hoje o arcabouço regulatório está passando, né, pela própria ANP, o mercado ele vai sentir mais dentro das rotinas de postos, considerando que, mesmo que a resolução ela já tenha 10 anos, a gente conversou e sabe que o mercado ainda não acompanhou esse tempo, né? Em tese, todo mundo já deveria estar gabaritado no tema, pelo tempo que a resolução possui. Mas essa não é bem a verdade, especialmente quando a gente olha para a realidade de operadores menores que surgiram agora, ou até mesmo operadores que não conheciam a realidade do Brasil e até tinham experiência fora, mas quando vem para o Brasil não conhece nada da regulação, então está aprendendo ainda. Uma vez que esses sistemas já não são tão amadurecidos assim, e alguns deles nem contemplam todas as práticas de gestão, você acha que dentro de um processo de revisão que hoje está aí caminhando, está sendo conduzido, essas empresas, ou o mercado como um todo, ele tende, na sua opinião, assim, ele tende a sentir mais quando o tema é poço, ou você acha que a resolução, a revisão que está vindo, ela não deve, assim, alterar tanto o que os operadores já têm ou que deveriam já ter? Assim, Qual é a sua leitura? partindo do princípio que já deveriam ter, a nova resolução traz complementos, melhorias no seu sistema. Sim. Não traz uma nova resolução. O novo SGCO, que vai vir com o SGP em anexo, não traz novidades nenhuma. São as mesmas 17 práticas, contudo, tem pontos que foram mais detalhados agora do que na versão anterior, até pelo próprio ciclo contínuo de melhoria. A gente fez aquela resolução em 2007, lá, 43, depois veio agora o SGP, mas muitas práticas são iguais, vão ser fundidas, não faz sentido nenhum, e com melhorias que vão ser aplicadas. Mas assim, o que traz é melhorias. A gente não está criando prática nova, não está criando nenhuma exigência nova. O que está fazendo só mais é detalhando mais o que é que você deveria ter feito e por acaso isso não foi feito. Mas para o SGP, quem tinha ele de fato implementado como já era para estar, não vai ter problema nenhum em se adequar ao sistema novo, ao novo SGP. Bacana. A gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas assim, eu queria trazer de novo esse assunto, que eu acho que é importante. Eu tenho uma opinião que é diferente da sua opinião sobre esse assunto, porque a gente já conversou sobre ele, eu já sei que nós temos visões distintas, que é bom. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, para trazer mesmo esse seu olhar, porque é que você defende essa visão, que é sobre a forma que a regulação ela é. Eu já defendo que a regulação deveria ser mais prescritiva. A referência é essa, o limite é esse, tem que testar assim, não. Eu já sei que a sua opinião ela já é um pouco divergente. Você já entende que manter ela com alguns pontos prescritivos, mas com mais espaço para que o operador ele consiga ir adaptando a realidade operacional dele, você entende que é algo mais positivo. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão. Eu entendo essa visão, até porque você pega muito mais países daqui da Europa, que todos trabalham dentro do mesmo
regime operacional. Sim, Todo muito mundo, tem, próximo, todo mundo tem impostos na mesma faixa. Aí é fácil você ser prescritivo. Você não tem que fazer composição de cenário nenhum. Está todo mundo dentro daquele range, então você seta ali e trabalha. Só que quando a gente vai para o nosso cenário, o cenário do Brasil, eu estou pegando um poço lá de Mossoró, super raso, a um poço no pré-sal com 3 mil metros de lâmina d'água para poder começar a perfurar o poço. E aí traz para a agência um trabalho de começar a criar cenários, matrizes de cenários de para categorizar. Um poço no offshore que seja assim, 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 faça isso, isso e isso. Um poço no offshore. E aí, se por acaso a gente esqueceu de algum, esse cara fica sem regulação. Entendi. Então, na verdade, assim, é complicado a gente ser prescritivo porque a gente não trabalha só no mundo o BES. O BES trabalha só no Golfo do México. Todo mundo entra com aquela mesma janela operacional. Aí é tranquilo você ser prescritivo. O problema é quando quando você amplia. Sim. Porque se o BES pegasse não só o Golfo, mas pegasse toda a plataforma onshore deles, ele não conseguiria fazer tão prescritivo por causa disso, pela variação de cenários operacionais. E aí você trouxe agora uma referência interessante, que aí já entra dentro da minha uma curiosidade que eu tenho. Eu conheço um pouco da regulação dos Estados Unidos e eles têm várias coxas de retalho, assim, na minha opinião, porque Sim. eles têm ali na BSE uma regulação específica para poços daquela distância da costa até a partir dali já é uma diretriz, né, federal. Dali daquela referência até a praia é outra. E dentro dos estados, os Estados Unidos também, cada um tem meio que a sua diretriz. Louisiana tem uma coisa e não sei quem tem outra. Então, a estrutura governamental deles é meio complexa. É complexa. É um pouco similar ao nosso do meio ambiente, onde cada estado tem uma autonomia sobre os seus territórios. É verdade, é isso. Minha dúvida... O mar é um mundo separado, águas profundas, é a união. Ali, Águas Raras já tem um... E o onshore, cada um, é meu território, é meu limite, eu faço o que eu quiser. É isso aí. A minha pergunta para você você olhando para o Brasil e olhando para o nosso arcabouço regulatório, e dentro dessa realidade do que você trouxe, nós temos uma diversidade muito grande, assim, não é uma coisa muito homogênea. Você acredita que o Brasil poderia caminhar para algo um pouco mais personalizado, tentar trazer a resolução um pouco mais formatada para um ambiente onshore, algo mais formatado para o ambiente offshore, e ter essa separação em algum momento? Ou você acha que dentro da filosofia, da forma que a ANP regula, da forma que o país é estruturado, você não enxerga isso acontecendo? Qual é a sua leitura? Eu enxergo que talvez um avanço na próxima revisão do regulamento seja talvez fazer uma separação de mundos. Sim. Bem claro, onshore, offshore águas rasas e offshore águas profundas e ultra profundas, justamente pela questão dos riscos. Perfeito. As consequências de um possível vazamento nessas três fases são coisas diferentes. Então, você está envolvendo riscos diferentes, poderia trabalhar, mas é uma coisa que a gente vai ver só com o amadurecimento do mercado. O mercado está recentemente foi reaberto, vamos chamar assim, né? A gente teve vários entrantes, então que vão poder contribuir mais e ver se porque a gente consegue ter esse avanço cultural que permita fazer essa divisão. Hoje a gente não tem. Sim. Hoje tem que trabalhar todo mundo na mesma regra. Na mesma referência. O posto de ultra profundo e o posto de onshore tem que ser trabalhado com as mesmas regras, claro, com critérios diferentes, mas a mesma regra. Pode ser que na próxima revisão do SGP a gente consiga olhar para o mercado e falar assim, não, o mercado não é mais aquele de 2026. O mercado já deu um passo para frente. E aí sim tentar segmentar mais ele, ver como pode criar regras diferentes para cada segmento. Você tem conceitos básicos implementados, não dá para você começar a criar novos conceitos. Exatamente. Então é melhor tentar sedimentar esses conceitos e assim, agora o mercado já está mais preparado para isso. O processo de gestão ele é cíclico, né? Faz parte lá do PDCA, é contínuo. Então,
Quando você entende que os seus sistemas estão implementados, você vai, opa, deixa eu verificar aqui onde eu posso melhorar mais. Perfeito. Hoje eu entendo que o nosso mercado ainda está muito não implementou o sistema. Então não dá para a gente rodar um novo ciclo. A gente está fazendo só correções de desvios que a gente encontrou, mas ainda não de fato uma melhoria no sistema. Perfeito. Minhas últimas perguntas. Últimas. Minha eu tenho acompanhado muito esse movimento, como você colocou, né? Tem muitas novas empresas, o mercado está aquecendo, o mercado voltou a mexer, a movimentar. Qual é a sua leitura como regulador, dentro da experiência de auditoria, do que tem sido vivenciado e visto, quando você... E aí a gente sabe que hoje o LinkedIn é uma vitrine, né? Você está lá, você conhece o profissional que trabalha na empresa A, na empresa B, na empresa C, e você também está auditando aquela empresa. Hoje eu trabalho muito no mercado financeiro, faço muita consultoria para o mercado financeiro, empresas que estão ou querendo desenvolver campos e aí estão querendo juntar um grupo de investidores e comprar um ativo para desenvolvimento, ou já compraram e querem, enfim, né, essa mudança entre operadores, enfim. E essa é um movimento que está acontecendo ainda com muita frequência e vai acontecer cada vez mais no Brasil. Que é como o mundo funciona. E o que é como funciona. É como funciona. A gente entrou tardiamente nessa... Exatamente. Nessa jogada, nessa dança. Mas é isso aí. O mundo inteiro, se você olhar... Todo mundo passou por especializados isso. dos Estados Unidos, do Canadá... Mesma coisa. Às Noruega, vezes aqui o próprio Reino Unido. Você vê campo com menos de um ano, passar por 2, 3 donos diferentes. Exatamente. Porque atingir um critério que aquele operador não tem interesse, ele passa para frente. Eu acho, inclusive, o nosso mercado, nesse ponto de sessão de campos, ainda está engateando. Porque a gente já está com 5 anos das primeiras sessões, e até hoje você não vê nenhum ciclo dessas empresas que compraram os primeiros pacotes se desfazerem de ativos para outras menores. Né? Perfeito. E aí minha pergunta nesse sentido eu vejo muito o lado do investidor que está ali analisando às vezes um portfólio ou que está ali comprando o que está sendo vendido ali no LinkedIn, o vídeo institucional, aquela realidade ali que está ali no marketing do LinkedIn, né? Mas qual tem sido a sua experiência entre o que muitas vezes é mostrado no LinkedIn e o que de fato tem sido constatado dentro do ambiente de auditoria? Você acha que as duas realidades elas se falam ou algumas realidades elas estão muito distantes assim uma da outra? Eu acho que tem todos os casos. A gente não tem não dá para generalizar dizer assim, ou o mercado está 100% daquela que o LinkedIn realmente representa a empresa, mas também não está o 100% dizer assim, não, o LinkedIn é só um marketing, só um a marketing. empresa outra coisa. A gente tem casos de empresas que estão, o LinkedIn de fato representando a empresa, tem empresas de fato que entenderam que o LinkedIn não representa e estão correndo atrás para poder, por autonomia, entender que o mercado que elas precisam fazer, que aquilo que elas vendem no LinkedIn, de fato, representa a empresa. Tem várias empresas que tomaram alguns chacoalhões e até internamente disseram assim, opa, não adianta mostrar uma imagem que não é a realidade. Porque você mostra a imagem, aí por acaso tem um auditoria da MP e sai um relatório com 20, 30 não conformidades, ou com uma interdição, ou uma interdição, você desmonta todo o seu trabalho. Com certeza. Você desmonta muito mais rápido o tempo que você gastou para montar aquela sua visão do mercado, quando chega uma interdição, ele desmonta numa facilidade absurda. Então, muita gente está fazendo sua análise interna dizendo assim, opa, o que eu vendo não é o que eu pratico. Eu preciso praticar, de fato, o que eu vendo, justamente para esse público de fora, que você falou, o público investidor, de dizer assim, opa, de fato, eu posso botar dinheiro nela, que aí eu vou ter uma garantia de retorno. Sim. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, esse ponto que você colocou, porque, às vezes, para a gente que é da área, analisar tecnicamente alguns aspectos é mais fácil fazer essa leitura. Agora, você pega um investidor que não conhece o ambiente, não entende, não sabe nada. Ele só sabe olhar a matemática financeira. Exatamente. Eu vou botar X, quero X de taxa de retorno. Exatamente. E eu acho que é aí um tal desafio. Por exemplo, quando eu faço essas consultorias para o mercado financeiro, eu tento trazer alguns conceitos para eles e tentar trazer algumas coisas básicas. No sentido, tenta olhar para isso aqui. Quando se apresentar algo nesse caminho,
tenta questionar sobre esse aspecto, sobre aquele outro, para tentar trazer esse sentimento. Mas eu acho que é muito difícil o mercado financeiro fazer essa leitura. Porque assim, se você pegar um campo novo, você tem uns índices para olhar. Se você pegar um campo já bem velho, você tem outra realidade. É outra realidade, e aí você muda seus indicadores. Perfeito. Quais indicadores você está olhando para o campo novo são um grupo de indicadores, para o campo velho são outro grupo de indicadores. Então não dá para você dizer para o mercado, ó, olhe só os indicadores A, B, C e D. Não adianta, porque se você olhar para o caso do campo novo, eu vou ter muito custo com manutenção, porque meus gabinets são todos novos. Então, para o campo novo, você vai dizer, o indicador para esse cara tem que ser baixo. Aí, se ele pegar um indicador baixo e for no campo velho... A realidade dele é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, não dá para você criar uma regra para o investidor. É um sentimento, você dá para ele um sentimento. E aí eu acho que é onde hoje o investidor olha uma coisa, reserva. Ele não olha nenhum ativo, ele olha a... E é aí onde eu vejo o grande perigo, porque assim, uma coisa que eu defendo muito é... Eu não vejo perigo. O investidor tem que ser sábio o suficiente para dizer assim, beleza, estou comprando reserva e tenho que partir do princípio que nada que está aqui para cima presta. Se ele não faz uma análise da integridade dos seus ativos, ele tem que partir do princípio que é tudo sucata e vou construir do novo. O que eu consegui aproveitar é lucro. Mas se ele quer olhar a reserva, ele tem que partir do princípio, beleza, mas essa é a leitura. Essa é a questão, Alberto. Assim, eu acho que o investidor ele não tem essa leitura técnica de entender que eu olho para a reserva, mas as facilidades, todo esse aspecto aqui, eu tenho que ter essa outra leitura. E eu acho que essa é a questão, esse é o perigo que eu enxergo. Mas se ele partir do princípio que nada presta, ele não precisa olhar para nada. Ele já vai estar no cálculo de retorno dele e dizer assim, beleza, tenho esse óleo aqui, eu vou ter que gastar não sei quantos milhões para poder perfurar novos poços, construir instalações. Opa, aí eu descubro que em vez de perfurar 50 poços, eu já tenho 30 lá que eu consigo reaproveitar. Ele já ganhou dinheiro só nessa descoberta, vamos chamar assim. Então, mas quando ele fez a análise de viabilidade dele, ele já partiu do zero. É como se ele tivesse descoberto um reservatório mas aí esse é o ponto. Muitos não partem desse ponto. Muitos não partem dessa premissa de que eu tenho um ativo, que eu tenho que direcionar recurso para fazer esse refamp, essa revitalização. E aí é onde muitas contas não fecham. E a gente já tem visto algumas realidades como essa no Brasil. Companhias que compraram alguns ativos, não fizeram esse dever de casa, e aí hoje já estão ali perdendo dinheiro porque não foi feita essa avaliação lá atrás. Mas tudo a gente usa muito critério na analogia simples. Sempre quando você vai comprar qualquer coisa usada, você tem que fazer uma perfeita... Eu brinco do carro velho. Você está comprando um carro velho, você tem que levar no seu mecânico para você olhar a condição do carro. Você tem que chamar a sua equipe especialista para fazer uma análise assim, beleza, vale ou não vale. Você não vai comprar um carro velho, uma casa velha, tudo sem fazer uma análise prévia assim. É isso aí. É investimento ou é uma bomba que eu estou comprando? Exatamente. Porque se você comprar de olho fechado, você está indo por risco. É um risco muito alto. E a gente não está falando de pouco Eu sempre falo muito então, isso. Assim, o que está falhando, pode estar falhando nesse processo, não está falhando, é justamente a due diligence que devia ser feita na maior abrangência possível, que hoje não foi feito. Perfeito. Muita gente comprou ativos de olho fechado. Exatamente. E ainda estão comprando assim. Ainda alguns portfólios, hoje, quando eu vejo alguns investidores analisando alguns portfólios, eles olham justamente para isso, para reservas, os poços que vão ser perfurados, mas não tem ainda essa visão. Hoje já estão... Está um pouco melhor. Mas estão comprando sabendo que estão comprando sucata. Já entende que o risco é maior. Já estão sabendo que aquelas instalações não são mais tão aproveitáveis como ele fizeram nos seus primeiros inícios. É isso aí, é isso aí. Tem muito operador que comprou unidade sem nem ver a unidade. Sim. Comprou o carro velho só olhando pela foto. Nem pela foto, só olhando... olhou pelo anúncio e falou assim, aqui tem 1 milhão de barris de reserva. Opa, beleza. Comprei Agora muita gente está comprando, opa, não estou olhando mais só o que tem de roda lá embaixo, eu preciso olhar o quanto eu vou gastar para poder recuperar as unidades. Eu acho que o mercado, a minha leitura
é que o mercado está caminhando para isso. Hoje ele já entende que o risco dele ele já entende que o risco dele é maior. A leitura dele já é um pouco melhor do que era há algum tempo atrás, mas ele ainda está amadurecendo. Até porque estão entrando pessoas, empresas no mercado que não têm mais tanto apetite para o risco. É isso aí. Então, são empresas de menor porte e que não podem correr tanto Não risco tem tanta de margem de comprar risco, é isso aí. um ativo depreciado. É. Que ele não estava contando a análise dele, porque ele vai à bancarrota toda a companhia por um equívoco desse. Então, assim, hoje tem uma cessão de direitos acontecendo com empresas de médio e pequeno porte, que essa precisa que faz a conta na conta do lápis para saber cada real faz falta. Então, elas não podem mais se dar o direito de fechar o olho do ativo, comprar o que diz no anúncio. Senão ela tem que saber de fato o que ela está comprando. Perfeito. Esse problema aconteceu muito mais lá no início, onde comprava um pacote fechado e assim, fazia-se uma amostra. Comprava-se às cegas, né? Eu nem cega, mas era muito mais na amostra. Tipo assim, eu tenho 10 campos, eu olhei 7 estão bons, os outros 3... O resto tá bom também. Os outros 3, se tiver ruim, tá na margem de erro. Mas era uma empresa de muito maior lastro financeiro que tinham condições de segurar se tivesse três isso aí, Hoje não, hoje você vê uma onda que está chegando de pequenas sessões, onde a empresa não tem mais esse suporte financeiro de se der ruim, eu acabo com a empresa. Perfeito. E isso volta até logo no início que a gente falou a questão do risco. A matriz de risco não pode ser uma matriz tabelada. Perfeito. O risco meu é um, o risco seu é outro. Para uma companhia como uma Major, um acidente com uma fatalidade tem um impacto. Uma companhia que tem um acidente com fatalidade, o impacto, a fatalidade é a única, é a mesma, mas o impacto para a empresa é absolutamente diferente. Então, mesmo impacto tem a capacidade de fechar uma empresa ou não impactar. Às vezes, e nem balançar, fazer nada, nenhum registro no balanço financeiro da outra. Então, assim, por isso que o risco tem que ser analisado individualmente. Cada companhia tem que ter sua matriz de risco, que deve ser única, tanto faz para apostas como para instalação. E aí vai na matriz, o risco financeiro também, cada um tem a sua matriz de risco, não existe uma matriz de risco financeiro padrão, que você entra lá no Google, bota matriz de risco financeiro. Cada companhia tem a sua análise, até por causa da sua taxa de retorno, de todos os seus interesses financeiros. É personalizado, deveria ser personalizado porque o processo é personalizado. Retorno financeiro, todo mundo é personalizado. Eu posso garantir que essa é a parte que todo mundo trabalhou direitinho desde o início. Perfeito. Por fim, quando sai o novo SGSO? Cenas para o próximo conversa. Muito bom, ele sempre foge. Alberto, muito obrigada. Mas assim, o que a gente tem de spoiler, agora no meio do ano, deve estar lançando agora uma nova audiência pública para poder... Como passou muito tempo, tiveram muitos conceitos que mudaram, então, e tiveram muitas mudanças que foram acatadas, então vai vir uma audiência pública de novo para poder consulta a audiência pública, para poder ler o que ficou, vir com sugestões de melhorias, avanços, não só replicar o que já foi dado e negado, mas que alguma coisa que possa, de fato, que a gente assim, pô, nesse novo texto falta esse conceito. E aí a gente vai, de novo, chamar para consulta a audiência pública, ouvir o mercado, tentar discutir o mais amplo possível para justamente sair um regulamento que toda a indústria já maduro. Sim, perfeito. E eu sei que tem uma nota técnica nova vindo por aí. Tem também. Aí as cenas do próximo capítulo. Pode esperar para o primeiro semestre do ano? Pode. Essa nota técnica pode. Então tá bom. Então, vamos aguardar aí. Tem duas notas técnicas vindo aí. As duas são para o primeiro semestre do... Então o mercado tem que ficar de olho aí, que tem muita coisa para acontecer no Brasil. São consequências das ações. A gente só está sumarizando numa nota técnica, mas não é nenhum conceito, nós não estamos criando nada via nota técnica, estamos só usando a nota técnica para sumarizar o que o mercado já faz e tentar harmonizar. Esclarecer alguns para que todo mundo faça da mesma forma e não faça de forma separada. Inventacionista. Não vamos de forma alguma criar conceito nem tentar estandartizar nada. A gente vai tentar só mostrar onde estão, o que o mercado está fazendo, como é que pode melhorar, o que é que está sendo feito hoje
para adequar não só o SGP, mas também as melhores normas e resoluções da ANP. Perfeito. Muito obrigada de ter gastado aí um pouquinho das suas férias para ter esse momento aqui. Nada, eu E agradeço, fico à disposição. vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Estou Júlia, a ansiosíssima. gente se encontra de novo aí. Tá certo, muito bom. Obrigada, Alberto.